Olá, bom dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniele, sou daqui de Valença e em 2011 eu sofri um acidente e quebrei duas vértebras, a T11 e a T12. E devido a isso, comprimiu a minha medula e eu fiquei com os movimentos das pernas comprometidos. Bom, embaralhou tudo, a vida virou de cabeça para baixo. Então, assim, eu consegui fazer um paralelo depois disso de como era a minha vida e de como ficou a minha vida depois. Bem, na época eu tenho, né, 2 filhos, mas na época eles tinham 8 e 6 anos. Então, eu era uma pessoa com deficiência, casada, com 2 filhos e me vi assim, não posso parar. Eles dependem de mim, eles precisam de mim, então eu tenho que pensar uma maneira de continuar. É claro que isso não aconteceu assim da noite pro dia, mentira, né? A gente precisa de um tempo para assimilar isso tudo. Mas depois desse tempo eu resolvi encarar. Antes do acidente eu já fazia faculdade no CEDERJ. Tava começando, eu acho que estava no segundo período, primeiro ou segundo período. Aí veio o acidente, tranquei 6 meses e depois fiquei com muito medo de voltar, muito medo. Medo de não conseguir, porque eu sou de Valença, para ir para Rio das Flores, né? Tem aquela coisa de ônibus e tudo. Muito medo. Mas aí meu esposo falou assim, não, nós vamos conseguir, você não pode parar. Então eu tive muito apoio também. Do CEDERJ, da faculdade do CEDERJ, que eu posso dizer o seguinte. Antes, eu andava, era super ativa, tinha minha movimentação, né, normal, igual a de todo mundo. Então, na verdade, eu não observava algumas coisas. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Porque a gente não observa, não é maldade. É dia a dia, correria, né? Que a gente não observa detalhes. A gente só vai observar quando a gente começa a precisar. Então, no CEDERJ, eu nem podia imaginar que algumas coisas um dia iriam me fazer falta. Mas fizeram. Quando eu resolvi voltar, antes de qualquer coisa, liguei para a coordenadora de lá na época e expliquei a situação. Olha, é isso. Aí ela, não se preocupa, foram super atenciosos, super solícitos, ótimos. Nós estamos preparados para te receber e tudo. Eu fui, realmente, estavam preparados na visão deles. Porque a visão de quem usa uma cadeira de rodas é completamente diferente. Preparados deles era uma rampa na entrada, por dentro era tudo plano, né? A escola era plana, onde funcionava o CEDERJ na época, que hoje eu acho que está funcionando em outro lugar. E isso era acessibilidade. Não, não é. Porque quando a gente vai fazer prova lá, a gente fica o dia inteiro. Então eu ia precisar de um banheiro, no mínimo, né? E o banheiro de lá, o que era acessível, só era uma porta larga para entrar com a cadeira. É outra coisa que eu sempre bato na tecla. Um banheiro acessível não é só ter a porta larga para a cadeira entrar. Eu, Daniele, ainda consigo me movimentar bem. Se necessário, eu fico em pé no andador, troco passos, né? É o que me salva. Mas e se fosse outro tipo de lesão? E se fosse uma lesão completa, que eu não ia conseguir ficar em pé? No banheiro, então, só tinha aquele vaso sanitário, não tinha nenhuma barra fixa, que eu pudesse me segurar para poder trocar, tirar, levantar a roupa, essas coisas todas. Então, eu já comecei por aí. Só que eu era muito crua. A gente, quando passa por uma situação dessa, a gente acha que não quer ficar incomodando. Não, tá bom, deixa. Como eu me virava, eu conseguia ficar, eu fui só deixando. Hoje eu já não penso assim, porque eu tenho que lutar para outras pessoas que não conseguem, às vezes, ficar em pé de andador, que não tem tanta agilidade como eu. Mas passou. Então, na educação, eu consegui ter essa experiência também. Uma experiência
de quando eu não tinha deficiência e de quando eu passei a ter. E a gente tem muito que caminhar. Não é fácil. Não é fácil, porque além da gente ter que deparar com situações totalmente desagradáveis, que mexe muito psicologicamente com a gente ainda tem que lidar com a falta de conscientização das pessoas. Eu não sei, algumas talvez, mas a maioria não é nem por maldade, é por falta de conhecimento, entendeu? As pessoas precisam de ter informação, e eu acho que é onde a educação falha. Porque se hoje eu tenho uma lei brasileira de inclusão, se hoje eu tenho uma lei que ampara, né, o deficiente, se hoje eu preciso de incluir o meu aluno, então eu tenho que informar. Eu tenho que informar os meus profissionais, que muitos não sabem lidar. Também não é por culpa, né? É por falta de curso, de capacitação. Essas coisas que a gente também já está careca de saber. Então, as pessoas não têm culpa. Tem culpa. A gente precisa de conscientizar as pessoas, né? De que o fato de eu estar usando uma cadeira de roda, isso não me diminui nada de ninguém, né? Eu não poderia parar de estudar, de não concluir o meu curso, só porque hoje eu me movimento diferente da maioria, né? Graças a Deus eu raciocino bem, eu tenho ideias, eu gosto do que eu faço. Então não seria justo comigo e com ninguém, independente da deficiência. Então assim, eu, infelizmente, não tenho assim muita coisa boa para falar em relação à educação. Porque eu acho que a gente ainda está muito atrasado, muito atrasado. Em questões de acessibilidade, falando da minha deficiência, não é só uma rampa que te dá acesso aos locais, não é. A gente precisa de muito mais. Além de que rampa, ela tem suas medidas, tem a inclinação correta. Não é qualquer coisa que é uma rampa. Então a gente tem muito ainda que caminhar. Depois disso, eu terminei a faculdade, mas nesse meio tempo eu fiz o concurso de Rio das Flores, até o meu primeiro concurso de professor, tem 10 anos, e eu passei. Outra batalha, não pelos profissionais, porque são maravilhosos, fui muito bem recebida, mas a partir do momento, penso eu, que uma instituição abre um concurso, abre vaga destinada às pessoas com deficiência, eles têm que saber que se aquela deficiência não atrapalhar o desempenho do funcionário, então eles vão ter que dar suporte para aquele funcionário trabalhar. Tudo bem que, né, não sei aqui em Valença, mas lá em Rio das Flores, foi a primeira professora cadeirante que apareceu. A doida aqui quis e foi e encarou. Então, tudo bem, eu entendo perfeitamente, né, não é uma coisa que acontece todo dia, mas a partir do momento que sabe-se que vai vir uma professora e que ela tem uma necessidade e que ela vai precisar de alguns ajustes, então vamos nos preparar. Lá em Rio das Flores eu não tive problema, no sentido de que eu fui atendida. Eu não cheguei lá, não tinha tudo já organizado, não, né? Precisou de adaptar um quadro para mim, fizeram muito bem feito, ficou maravilhoso. Lá tinha um banheiro acessível já, arrumaram algumas coisas, fizeram algumas alterações, colocaram piso tátil, nem é para mim um tipo de deficiência, mas colocaram na entrada. Então assim, conseguiram fazer da escola que eu hoje trabalho uma escola acessível. Isso foi bom, mas eu sei que infelizmente não é a maioria dos lugares que são assim, não é a maioria das escolas que são assim. Então eu me pergunto, gente, hoje em dia existe a lei de cotas, existe a lei de inclusão, que se eu tenho uma empresa com determinados números de funcionários, eu preciso de ter alguma vaga destinada a pessoa com deficiência. Mas será que eu estou preparado para receber? Será que essa pessoa vai se sentir confortável? Porque o que acontece? A partir do momento que eu estou num lugar, eu tenho que me virar naquele lugar. Eu não posso toda hora ficar pedindo para poder me empurra, me levanta, me pega. Não, isso não é acesso, né? Acesso é a liberdade, aquele direito que você tem de ir e vir sem depender de ninguém. Então,
eu sei que a maioria das escolas, a maioria dos locais não estão preparados. E não é só locais privados, não, públicos também. Hoje eu sou da cidade de Valença e quando eu vou no fórum, infelizmente o nosso fórum não é acessível. Né? Já passei por situações que eu precisei e tiveram que descer tudo para me atender numa sala. Se eu for em alguma repartição pública, por exemplo, até na prefeitura, pagar ou então negociar um simples IPTU, eu tenho que ser atendida para o lado de fora. Então, assim, tanto na educação, quanto na parte profissional e quanto na parte social, eu já passei por muitas situações. E eu acho que a gente tem muito que evoluir. Além disso, a gente que é da educação, a gente precisa de trabalhar com os nossos alunos desde pequenininho a ter essa consciência, para não virar um adulto que estacione na rampa, atrapalhando a nossa passagem. Ah, Daniele, mas antes você não observava isso. Não, não observava mesmo. Mentira se eu falar que eu observava. Mas, quando eu vou à rua, que eu tenho um carrinho elétrico, quando eu vou à rua e necessito de uma rampa, ou não tem, só tem de um lado e não tem de outro, ou aqui tem algum carro estacionado na frente. Então, isso não depende só de fiscalização, depende da consciência da pessoa. Não vou parar aqui porque vai passar alguém que às vezes precisa. E não é só alguém que tenha deficiência física, não. Pode ser um idoso, uma mãe com carrinho de bebê e por aí vai. Então, assim, a gente tem muito, muito mesmo que caminhar, sabe? Cansa muito. Eu costumo dizer que eu sou muito persistente, porque se eu não fosse, eu já tinha desistido. Mas aí eu penso nos meus filhos, penso na minha família e luto por eles, entende? Luto por eles, porque eu sou mãe, né? Eu já tive reuniões de pais em escolas daqui do município que eu não pude ir. Ou então que eu tive que ligar antes. Ó, eu vou na reunião, porque eu tenho filho, eu tenho direito, eu sou mãe. Então vocês organizem aí para poder me receber. Isso é chato, eu não precisava fazer isso, né? Minha filha, quando entrou na adolescência, quis no primeiro baile dela, eu quis fazer como todas as outras mães fazem, levá-la no evento. Mas antes disso, eu tive que ver se tinha banheiro, tinha que ver se tinha como eu entrar. Então, assim, são situações que a gente passa que não tem necessidade. Em pleno século XXI, a gente ainda é obrigado a estar falando sobre isso, sabe? Sobre incluir. O que eu tenho de diferente? Só porque eu ando numa cadeira? Então, assim, eu tive força, tive apoio para batalhar. Mas muitas pessoas não têm, desistem. Porque ou mora num bairro mais afastado, às vezes vai querer trabalhar no centro e não vai ter condução, porque o ônibus quebra toda vez que o elevador, a gente precisa de acionar o elevador do ônibus, ele vai quebrar, dificilmente ele funciona. Então, assim, a pessoa vai cansando. Chega, esse mundo não é pra mim. Muita gente pensa assim. Eu optei por não pensar, mas principalmente porque eu tenho muito apoio da minha família, porque senão eu não iria conseguir, porque é muito difícil. É muito difícil a gente ser diferente e ter que encarar esse mundo tão desigual, tá? E eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. Topei a fazer isso, a gravar o vídeo, porque, embora eu sou meia tímida, sou professora, mas com meus alunos não sou tímida. Mas gravando assim é ruim, eu sou um pouco tímida, mas eu quis gravar, eu quis vencer essa timidez para poder contar com o apoio das pessoas. Porque essa minha fala, às vezes, vai tocar todo mundo que está assistindo. E vão começar a observar coisas que quando eu andava eu não observava. E vai ajudar a mim, vai ajudar o meu vizinho, vai ajudar o meu parente, talvez, que tenha algum tipo de deficiência. Então, a gente precisa de se unir, trabalhar, questionar e brigar por um mundo mais acessível e que inclua todas as pessoas. E eu conto com vocês para a gente estar trabalhando isso, para a gente estar multiplicando, né, essa mensagem. Um beijo, obrigado, fiquem com Deus.